Fala galera, eu sou o Cauê Pacioni, que está começando mais um Cauê Entrevista, hoje super especial, porque eu fui recepcionado por ele, Olha Lucas ele. Silveira, muito obrigado, viu? A.K.A. Lucas Fresno, É, o próprio. obrigado, viu, por me receber aqui no teu estúdio, na tua Opa, casa. tamo aí. E cara, acabou de lançar recentemente, Eu Nunca Fui Embora Deluxe, Uhum. né? E eu lembro que a gente conversou quando você tava para lançar Album of the Year, né? Sim. E como que vem a ideia de fazer essa versão deluxe, cara? Já pra gente começar já falando desse projeto que eu tenho muita curiosidade. Como que surge o Sabor Churrasco? Cara, o Deluxe ele surge porque, assim, historicamente, né, essas prensagens Deluxe e tal, era ou quando o disco fazia um certo aniversário, assim, 10 anos, aí Uhum, soltavam umas demos junto, ou Estados Unidos tem um negócio que o Brasil poderia copiar, né, que é os Record Store Day, aquelas coisas, aí prensagens sim. especiais, disco que não existe. Inclusive rolou agora há pouco, se eu não me É, engano, né? porra, muito Agora em foda abril. aquilo, sabe? Mas no nosso caso, a gente percebe assim que um álbum, tu dá um grande impacto lá quando lança ele, assim, impacta um número X de pessoas, mas não são necessariamente todas as pessoas que vão ouvir. Tipo assim, quando sai um negócio, naquela primeira semana, ei, tu ouviu lá um negócio? Depois, na segunda semana, já não tem mais ninguém falando se eu ouvi o negócio. E quando vê, eu não vi, sabe? E Passo. aí é muito fácil tu passar banda que tu gosta, não é nem banda que tu precisa conhecer. Banda que eu gosto. Ou então, uma coisa que acontece muito é tu lançar um disco, aí o cara é teu fã, ele gosta, foi impactado por aquilo, ele vai lá e ouve uma vez, ele tem uma opinião sobre aquilo e deu. Porque a música tá tendo muito essa. Por tu ter a opção de sempre ouvir outras coisas, tu não tem uma coleção de CDs mais, Uhum. ou de vinil, ou de seja o que for, a qual você está limitado, tu vai ouvir outras coisas. Então, assim, o grande lance, o grande desafio. E deve existir um estudo assim, tipo assim, quantos discos são ouvidos duas vezes? Ó, Não tô falando 2.000 vezes, que nem é quando a pessoa gosta mesmo do bagulho. aham, Então, assim, tem coisas que eu ouço, que eu gosto mesmo e vou ouvir uma vez. Sei lá, tá. saiu o Bon Iver novo, né? Aham. Pô, o cara fazendo uma campanha, o cara que percebe claramente, ele odeia fazer aquilo, e o cara se esforçando pra fazer uma campanha de lançar o bagulho. Aí eu ouvi uma vez e falei, massa, Beleza. vou lá ouvir as Passou. outras. Aí, tipo assim, então, o Deluxe, na verdade, tudo nesse disco partiu desse lance de fazer as pessoas ouvirem. Então, o Aham. lance de lançar em duas partes, negócio de fazer eventos de lançamento. O Deluxe agora, quando, né, faz um ano que a gente lançou a primeira metade, então, Uhum. o Deluxe, que no fundo é, pô, traz ali umas coisas novas, mas é tipo assim, igual quem não ouviu ainda, ouve aí, ou quem Mais ouviu uma uma vez, vez. ouve aí de novo, achando que vai ter um negócio completamente novo, e quando vê, tu pega as pessoas nessa, assim, eu acho que hoje as estratégias de lançamento e tal passam muito por isso, assim, né? Como trazer sustentação para um álbum, né? Perfeito. Porque a Esse gente consumo, né, é complexo, né? Tipo, é, às vezes você ouviu uma vez, porque era essa dúvida que eu tinha, assim, você já pensava nisso? Tipo assim, putz, vamos fazer um deluxe já pensando a nesse gente tem lançamento feito isso, macro, a né? gente tem feito isso nos nossos últimos discos, Uhum, mas às vezes, sei lá, lançava EP de remixes, por exemplo, sim. mas assim, o fã da Fresno, assim, se eu pegar aquele fã, o quintessential fã da Fresno, não necessariamente gosta de música eletrônica. E aí tu faz um lançamento que é somente feito daquilo, e esse cara chega lá seco pra ouvir e fala assim, bah, meu, sério. Só que, aí, claro, a gente não faz as coisas exatamente só pra essa pessoa, inclusive, às vezes abre um pouco a cabeça dessa pessoa, né? Sim. Teve lá no Sua Alegria Foi Cancelada, fez uns remixes de funk, uns negócios, mas eu entendo, às vezes o cara tá querendo botar um rockinho pra ir na academia e depois entram umas coisas que, tipo assim, eita, Não tava esperando. porque a gente trafega muito nessas coisas, assim, mas às vezes o cara não ouve nada daquilo, assim. Mas mesmo assim, os remixes serviam também para trazer uma galera nova. A gente sempre Uhum. procurou, sempre remixou com pessoas que hoje são muito fodas, e que na época já eram, assim. E sempre trouxe um negócio, mas a gente decidiu pensar diferente. E pensamos em umas versões acústicas que eu percebo que quanto mais tu produz uma versão acústica, quanto mais coisas ela tem, menos as pessoas gostam. Ou melhor, menos as pessoas ficam tipo, uau! Assim, uma coisa é aquela roupagem do Acústico MTV, onde se espera um rearranjo de pelo menos algumas músicas, mas também tu não pode quebrar muito a alma de uma música, assim, pode escolher uma para dar uma mudada completa. Eu acho que é esse ponto aí, porque quando você fala do acústico, eu acho que principalmente essa geração ali, anos 90, 2000, que cresceu vendo o acústico MTV, Uhum. talvez a referência que tenha de acústico vai ser aquela, só que não, ali Sim, só que tem, quando mas é um rearranjo, né? mas aí quando sei lá, eu tô numa rádio, as próprias
rádios, né? Sim. Tipo assim, vai lá uma banda no 89 e aí o cara vai lá e toca lá, toca aí a música, aí o cara toca, pum, a rádio pega aquilo ali e põe na programação da rádio. Porque tem um negócio no violão em voz, no verdadeiro violão em voz, né? Que é tipo assim, meio que um violão e uma voz. Tem um negócio assim, aí essas versões de churrasco foi só um jeito engraçado de chamar essas versões que seria como se eu estivesse tocando no churrasco. E óbvio, tipo assim, se for pensar no público do Brasil, pô, vai ter pessoas que, ouvindo aquela, é meio que um negócio quase, é um negócio quase semiótico, assim, o cara ouviu aquela frequência que as coisas roqueiras têm, que é um... O cara é assim, não gosto. Mas desse outro jeito... Tanto que por muito tempo o rock brasileiro, ele tentou tirar, assim, essa coisinha, assim, e mas é ali que mora, né, toda a maldade do bagulho, assim, mesmo... Pô, tu vai ouvir uma mixagem gringa, assim, não precisa nem ser rock, tá? Tu pega uma mixagem do Harry Styles, tem essa sujeirinha, assim, mas que aí o ouvido do brasileiro, ele ouve aquilo já com a cabeça, não, isso aqui é da Inglaterra. Aí o cara, é muito louco, assim, eu precisaria estudar de verdade, assim, pra entender o que acontece. Qual que é a mentalidade? Mas, e aí às vezes essa pessoa, essa frequencinha faz a pessoa não ser capaz de analisar se ele vai gostar daquilo ou não, e tanto que óbvio, mano, a gente tem um público enorme que pode ter em algum momento ultrapassado e falar assim, pô, mas isso aqui é legal. Né? Inclusive, os primeiros fãs que a gente teve, assim, os caras tinham que passar uma barreira não apenas de frequências e de arranjos, de produções, mas até uma frequência de tosqueira, assim, de perceber, não, mas esses caras aí falam uns negócios que eu gosto e tal. Então, assim, em vez de ficar polindo a tua mix rock, faz uma que é só a composição, né? E não é qualquer música que vai funcionar assim, mas as nossas funcionam praticamente todas. Massa. E como é que é pra você, como é que funciona a tua cabeça, assim, porque você tem, eu penso no fragmentado, assim, sabe, Lucas, a audiência, eu tô ouvindo, vou ouvir um CD pra curtir uma música, e vou produzir, e sou vocalista, e vou lançar como é que você divide isso, sabe, como é que funciona pra você organizar esse raciocínio todo de lançamento e de produção, o que querem ouvir, o que eu quero lançar, o que eu consumo? Tô pensando, cara, não é tão fragmentado assim, mas eu acho que a cabeça do produtor, e aí tu vai ver que os caras quase... Cara, é muito difícil uma banda de rock não ter um produtor no meio dela. Ou dois, ou três. Às vezes o cara não sabe que ele é. Às vezes a pessoa não tem um domínio técnico lá, de um Pro Tools, de um negócio assim, mas, pô, é muito difícil uma banda não ter um artesão ali, uma pessoa que... Não, olha aqui, vamos fazer um negócio. Assim como dentro de uma banda de rock também é muito normal que se tenha uma direção criativa, né? Que aí tu vê, sei lá, artista pop dando 100 conto pra um cara falar assim, vamos fazer um negócio assim, galinhas. Vamos pegar um monte de galinha e jogar pra... Tipo, sabe, umas viagens assim que tu... Sim. Essa brisa sempre partiu das pessoas, né? Tu vai ver um clipe do Red Hot ali, principalmente daquela fase clássica, assim. Não tem diretor criativo que invente aquilo, é os caras sendo muito louco. E então, assim, a gente cresceu vendo isso, e óbvio que hoje, inclusive, o ambiente de se ter banda e de se conviver com as pessoas é que tu acaba se participando de ambientes criativos, assim. Então, várias pessoas que trabalham ao nosso redor, ou seja, com vídeo, ou até com direção criativa, ou uma galera por um lado fashion, assim. Então, essas conversas, elas estão sempre acontecendo, e várias vezes a gente trabalhou ao lado de diretores criativos. Eu gosto hoje de ter uma direção criativa que é mais uma direção de viabilizar, ou às vezes uma pessoa com quem conversar sobre aquilo, que seja de fora da banda, mas principalmente uma pessoa que consiga operacionalizar aquela viagem toda, assim. Sim. E para que óbvio, quando tu tá fazendo as músicas, a gente tá conversando às vezes sobre as músicas novas que a gente tá fazendo, cara, já vem assim, né, a gente tá educado a que vem na nossa cabeça, um clipe meio assim, ou no show agora acontece uma coisa meio assim, é muito natural. Mas agora, só voltando à resposta que eu não dei, o produtor, ele nada mais é do que uma pessoa que consegue ouvir a música como... Ele consegue ouvir pela música pela 100ª vez, mas nunca perder o foco de pensar em como se ouve aquela música pela primeira vez. Perfeito. Então, ele vai ter que olhar a música de uma maneira mais 3D do que simplesmente, sabe? Então, o que acontece muito na vida de um produtor? No caso, eu produzo os próprios negócios da Fresno, mas se eu tô produzindo outra banda, o cara assim, não, mas esse meu solo aqui, eu acho que podia fazer de novo. E o produtor é o cara que fala assim, se o ouvinte chegar no teu solo, a gente já venceu, né? Tipo, então vamos cuidar de fazer essa voz entrar na hora certa, ou que essa introdução vale a pena os 30 segundos lá que uma pessoa vai ouvir. Nossa, eu penso muito assim, eu sou... Nesse quesito, né, eu acho que tu demora um tempo também, vai ser uma pessoa que é nerd em vários aspectos,
mas em algum momento tu começa a entender o que tu tem a oferecer mesmo, né? Tá. E eu acho que é legal tu, assim, eu incentivo todo mundo, meu, se meta a tudo, aprenda a mexer numa câmera. Por exemplo, se uma banda, quando ela tá começando, se ela precisar pagar para fazer um vídeo, ela já era, a não sei que seja tudo herdeiro, assim. Então, assim, aprenda a mexer em tudo, aprenda a gravar uma demo que, se tu não tiver dinheiro, aquela demo vai ser a música. Entenda que tu tem que fazer uma foto, um vídeo virado para uma luz, sabe? Umas coisas muito básicas, assim, mas que as bandas que acabam aparecendo, que acabam tendo essa noção, né? Eu fui percebendo que aonde eu consigo colaborar muito, seja com a minha própria música ou com a música dos outros, é entender o que tá faltando ou o que tá sobrando, ou entender se aquilo ali tem pé ou cabeça, ou se aquilo é muito, sabe, conseguir analisar conceitualmente uma música, conversando com um artista, que às vezes é uma conversa comigo mesmo, assim, o que eu quero com essa música, né? Nossa, eu quero que as pessoas cheguem no final, porque vai acontecer uma grande explosão no final, e não sei o que, assim, então tu tem que pegar o cara pela mão e tu não pode soltar, né? Então tu não pode perder nunca a primeira ouvida, assim, tu tem que ir levando a pessoa como se fosse a primeira ouvida. E o produtor ou a banda pode muito se esquecer disso e às vezes até brigar por umas coisas que na real não são importantes. Perfeito. Então agora, sintetizando mais ainda, o produtor ele precisa saber o que é importante numa música. Perfeito. E é legal que isso dá pra perceber, por exemplo, no lançamento do Eu Nunca Fui Embora, que você dividiu, que você juntou a galera pra ter uma listening party. Tipo assim, isso acho que foi um grande marco. Foi um negócio foda, né? Porque foi do tamanho de um show. Assim. Do tamanho de um show, que foi play na música. E a galera ficou me senti um DJ. Foi a melhor coisa. Foi muito louco. Não, é que, porra... As duas eu acho assim. É que a áudio foi muito impactante. Aquele dia foi, caraca, velho, tá todo mundo foi aqui. Foi a primeira. Foi um negócio, né? Tanto que a gente não sabia, assim. E a segunda também foi muito maneiro, porque teve todo aquele rolê que vocês estavam chegando, não foi? Isso foi no Villa Country. Isso, no Villa Country, isso foi louco, assim. Foi pra galera ouvir música. Não, esse tinha um disco que a gente poderia ter lançado no Villa Country, era esse, porque a gente tava com as roupinhas meio de cowboy e tal, então tinha um negócio assim. Mas tudo isso, no fundo, tudo isso parte de um pressuposto de precisamos fazer esses malditos ouvirem essas porra dessas músicas. A gente ficou 2 anos fazendo esse bagulho, a gente gastou uma fortuna fazendo esse bagulho, a gente mandou mixar lá no fim do mundo, sabe? Não é um lance assim, preciso voltar ao meu investimento, mas é que tu tá muito apaixonado por aquilo, tu tem que aproveitar esse momento em que tu tá muito apaixonado por aquilo para falar sobre aquilo, fazer as pessoas falarem sobre aquilo, fazer um número grande de pessoas se apaixonar por aquilo para falar para as outras pessoas. Sim. E principalmente, assim, que eu tava falando ali antes, assim, a manutenção dessa paixão, né? Que o show ajuda isso a acontecer. Então, cada cidade que a gente vai, faz um show naquela cidade, tem um bumpzinho de plays ali naquela cidade, das pessoas querendo saber o que vai tocar, estudando ali a banda para chegar sabendo as músicas, essas coisas. Então, a manutenção, assim, é o grande lance. Mas analisando friamente, esse disco foi um disco que ele largou, assim, largou melhor que os outros. E tá se desenvolvendo, assim, isso pensando friamente em plays, assim, melhor que os outros. Que é meio que uma crescida que a gente vem vindo. Claro que tu tem que descontar aí várias coisas, que é tipo assim, o próprio crescimento de consumo de música em streaming e tal. Mas a gente sabe como é difícil, assim. Porra, eu desafio uma pessoa a me mostrar aí uma banda com 25 anos que lança um disco e o disco arranca todas as músicas clássicas de um top 5, assim, sabe? Pô, trabalhei com banda velha, assim, que tem hit mesmo, aquela coisa que todo mundo sabe. Tu não consegue passar por cima daquilo, porque aquilo ali foi divulgado num rolê que era rádio ali torando, né? Televisão aberta, Faustão, venda de disco que a pessoa comprava e ficava ouvindo o bagulho até furar. Não existe mais essa máquina, assim. Então, os grandes hits de hoje, tudo é meio nichado, assim. É muito difícil um negócio virar o que aquelas coisas viravam. Então, assim, até as coisas que são hits, vamos lá, da Fresno, dentro desse público que a gente tem, nenhum é grande o suficiente a ponto de a gente não conseguir atropelar ele com coisas novas que a gente lança. Assim. Perfeito. Eu ia te perguntar isso, você acha que é isso, é uma evolução, mas é a melhor fase que a Fresno está vivendo? Sem dúvida. Artisticamente, sem de dúvida, tudo. Cara. Porque hoje o mercado inteiro ele é um pouco mais claro, assim, tem menos esoterismo na história, sabe? As coisas, os feedbacks e os resultados das coisas que tu faz parecem meio na hora. Inclusive, isso é uma coisa que enlouquece as pessoas, né? Tipo, o feedback, né? Ali sempre, olha, mas esse bagulho não deu certo, então eu nunca mais faremos ele. Não, tipo assim, calma.
Mas hoje tem menos mistério, assim, se a galera gostou de um negócio ou não, se bateu bem ou não. Aham. Então, isso, pode deixar as bandas menos malucas, o que nunca será bom, Uhum. sabe? Deixar as ideias, a galera talvez jogando numa coisa mais safe, assim. Mas, ao mesmo tempo, te possibilita que tu use mais, que tu até construa, assim, uma inteligência de como operacionalizar um negócio, né? Perfeito. Então, assim, é um assunto sobre o qual a banda conversa muito, assim. A coisa de o que vamos fazer, como as pessoas vão receber. E aí, dentro da banda, a gente é ligado a essa coisa do feedback na internet em níveis diferentes, assim, desde o Guerra, que é um cara que não sabe o que está acontecendo. O Guerra gosta só de notícias. Tu chega na casa dele, tá rolando notícias, assim, Ele mas ele é não é o cara que tá lá no Twitter vendo os últimos vendo memes isso que tá acontecendo. do Calabreso. Do Davi Não. Brito. Não. Até que eu expliquei pra ele, eu joguei de gay. Aí ele começou a rir muito, mas já Fresno de gay. Fresno de gay, bando de gay. Eu expliquei pra ele isso aí um mês depois, sim, Aí ele falou, eu lembrei. Então, mas justamente, sim, aí às vezes ele vai chegar com uma ideia que é mais limpa, assim, Uhum. porque é uma viagem mais pura. E aí dentro da banda tem muito isso, sim. E aí o Vava é um cara completamente de exatas, assim, um cara mais factual, que vai às vezes puxar a galera assim, calma. Então, veja bem, Aham. vocês estão viajando. E é isso que eu sinto muito falta, assim, né? Dificilmente bandas viajam na maionese insanamente, assim. Tá. Mas artista solo é o que mais tem, né? Tu vê assim, cara, como esse cara postou isso? Ou como esse cara lançou isso? Não tinha ninguém pra Pra dizer que avisar, pra dar aquilo. Não tinha um amigo pra falar assim, cara, quem sabe tu não faz isso. Repensa, E as repensa. bandas meio que são esses grupos, são esses amigos. E é mais difícil ter uma viajada coletiva, assim, Sim. né? De todo mundo chegar num acordo e falar, beleza, vamos seguir isso. É bem difícil. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, debate muito sobre o que vai acontecer. E aí não viaja tanto na maionese. É bom, é bom. Assim, sabe? Aquelas coisas que fala assim, meu Deus, onde esse cara tá na cabeça. É bom que Teve até tem esse coisinhas assim, equilíbrio. mas nada por muito tempo. E é louco que é isso, assim, você falando, tudo é muito amarradinho, porque a gente falou, tem identidade visual, tem tudo que vocês fizeram e tal. E aí uma curiosidade, que era uma coisa que eu tava pensando, assim, o álbum fala do Eu Nunca Fui Embora, muito se falou, né, desde o lançamento da Fresno aí, 25 anos. Sim. Você, pessoalmente, assim, em algum momento você já fala assim, cara, eu quero ir embora, tô cansado. Putz, pior que não. O tempo todo. Cansado a gente fica, né? A gente tá cansado o tempo inteiro. Aham. Mas aquela coisa do. Cara, pensando bem, vamos dar uma parada aí, porque vai ser legal, me dedicar a algumas Cunhado. coisas. Nossa, mano, não tem ao que se dedicar, sabe? E também, a gente tá num momento da carreira que existe algum conforto de que as demandas do trabalho de se ter uma banda, elas não são uma unanimidade avassaladora na nossa vida, como já foi, assim, eu me lembro ali por 2009, contando assim, cara, quando eu vou ter um dia livre? Aí eu tava assim no 90º dia, assim, no dia número 90 e pouco, e todo dia tinha um negócio, porque ficava um cara sentado lá na gravadora marcando coisa, mas assim, metade das coisas eram absurdas e não precisava estar lá. Entendi. Tipo assim, era tipo assim, pelo amor de Deus, mas claro, pô, outro momento de carreira, um momento que tu tem que só cavocar, né? Sim. E não tem como saber, às vezes, se aquilo ali vale a pena, mas assim, rolava um lance, os caras não paravam de marcar coisa. Fora os shows também, que eles eram num ritmo mais acelerado, assim, de ano com mais de 100 shows e tal. Um ano que tu faz 100 shows, é um ano que tu vai pisar bastante pouco em casa. Apesar do ano ter 365 dias, se tu botar as voltas, e às vezes as idas, e às vezes os dias que tu tá, o ensaio para aquele show, para aquelas... Mais da metade. Cara, vai embora metade dos teus dias, assim, ou mais, né? E eu tô falando de 100 shows, tá? Porque tem maluco que faz 200. Sim. O nosso ano com mais shows foi, tipo assim, 115 shows. E foi um negócio que é isso, assim, aquela coisa de tu não saber em que cidade tu tá. De Tudo tu falar, aleatório. fala galera daqui mesmo, né? Tudo bem com você? É louco. Então, porra, e hoje a gente trabalha num ritmo que a gente consegue saber qual é o nosso próximo show, consegue pensar assim, aquele público lá, eles são mais, então vamos tocar essa aqui. Aí olha, aquele lá, o público pede muito aquela música, essa cidade aqui a gente não vai há tantos anos, vamos ensaiar duas aqui que a gente não toca há um tempo, não sei o quê. Dá pra pensar assim numa coisa, isso é um negócio que é muito massa e ao mesmo tempo tem tudo a ver com como se operacionalizou assim o rock no Brasil, né?
Não são aquelas turnês gringas, assim, que o cara marca 40 shows, 5 por semana, e vai embora, assim, que é o capitalismo funcionando, torando, né? Torando. Tipo, pô, uma terça-feira, um show grande na cidade, assim, e na quarta um outro. Isso é uma coisa que o Brasil, os shows acabam acontecendo bastante um rolê de fim de semana, os caras marcam durante a semana, quando é um negócio que a pessoa não tem como perder, assim, um show no estádio de um gringo, sei lá o quê, e mesmo assim no fim de semana sempre encaixou a melhor. agenda, mas é isso. Então o nosso rolê é muito de fim de semana, então dá pra ter uma vida meio normal nesses outros dias. Bom saber. E aproveitando que você falou disso, tipo, e nesse período, pô, 25 anos de banda, você tem algum momento que você fala assim, pô, esse momento é especial, assim, cheguei até aqui e, sabe, curtiu, que tua alegria foi descancelada, assim, tu falou, pô... Cara, a maioria dos momentos são de uma realização de que a gente tá fazendo um negócio meio foda, assim. A maioria dos momentos são assim. E esses momentos eles meio que vão se renovando. Pô, a gente acabou de chegar do Rio de Janeiro, num show que foi desse tipo, assim, de falar, caralho, esse também foi o que tá acontecendo? Incrível. Que foda, função, que bom, né? Que deu certo. Aí também, pô, quando a gente... O que mais rola é uma piada nossa, entre nós, assim, de comparar o que está acontecendo agora com o que estava acontecendo há 7, 8 anos atrás, que era... Na época a gente estava feliz, assim, não estava assim, que droga, claro, nossa banda não tá dando certo. Mas a gente fica comparando e rindo, assim, sim, que, porra, dos lugares que às vezes a gente se via tendo que tocar, e mais do que isso, né? Porque se for tocar num lugar que não tem estrutura, mas que pelo menos tem a gente, porque assim... tem uma galera não, ali. porra, aí a gente se compara, assim, mas eu me lembro de... É uma coisa, assim, que eu penso. Nesses momentos que se for lembrar que foi assim, isso ali foi o fundo do poço dessa banda, né? Cara, a gente tava muito feliz, a gente tava, sei lá, fazendo Sinfonia de Tudo Que Há. E sempre, mesmo que no meio de, sei lá, de épocas, assim, eu lembro que teve uma época que a gente não tinha um show pra mostrar, assim, aquela coisa de um palco bonito, que tem um fundo, que não é umas vodka, ou um bagulho de, sei lá, um patrocinador de uma prefeitura, de um lugar que... Não, se fosse prefeitura ainda seria um show com alguma estrutura. Mas assim, eu não tinha... Aí, sei lá, eu lembro que aí, em algum momento a gente fez uma fanfest na Copa do Mundo lá em Brasília, que era um show que tinha um palco com a altura certa, assim, que tu botava os equipamentos, eles não... E aí parecia um show foda, e ficava os 6 meses usando a foto num show desse, assim. E, porra, hoje banalizou, assim, todos os shows estão com uma estrutura muito boa, e principalmente estão com uma estrutura muito boa, porque está indo bastante gente, e porque estão rolando... Banalizou é sacanagem, e porque né? estão... banalizou, tipo mas assim, não fica assim, que legal que tem um carpetinho aqui, que não é umas madeiras que tu tropeça e cai e morre. Então, porra, e o principal, assim, que nessa época onde a banda deu uma caída de show, a gente já tinha vivido o underground, sabe? E eu acho que um ser humano, ou ele é capaz, inclusive, de passar a vida inteira no underground. Tipo assim, se a Fresno nunca tivesse virado, eu teria uma banda lá que faria um show no final de semana, ela seria a Fresno, talvez, faria um show lá no final de semana e trabalharia, sei lá, publicitário, não sei o que eu faria. Sei lá, eu teria uma banda que... Eu ainda teria Fresno, mesmo se fosse um rolê underground, mas quando tu tem essa coisa de... Tipo, foi uma banda 100% underground ali por uns 7, 8 anos, e depois deu aquela alçada, e aí a banda adquire uma estrutura, adquire pessoas, e aí depois, quando é tipo o balão, quando ele tá caindo assim, que ele tem que jogar uns sacos de areia assim, a gente fala assim, cara, eu vou ter que começar a jogar pessoas agora, porque esse balão tá caindo, porque a gente adquiriu um tamanho grande ali, sei lá, em 2010, e a gente foi diminuindo até o momento que a gente começou assim, cara, quem sabe a gente pega uns violãozinhos, vai só nós... e tal, e aí quando a gente chegou nesse mínimo, aí desse mínimo, que foi 2015, a gente passou a se reconstruir, assim, aí tipo assim, agora eu acho que a gente pode fazer uns shows plugados de novo, e vamos crescendo de novo, e meio que assim foi indo, mas é isso, assim, voltando ali, eu não me lembro de pensar assim, que merda isso aqui, sempre tava rolando um negócio legal, Maneiro. Sei lá, em 2013, que já foi um ano meio caído pra gente, a gente foi receber um EMA lá em Amsterdã. Ficamos uma semana lá, vagabundeando, correndo por aquela cidade, festa, loucura. Tipo assim, porra, num ano que se for olhar friamente, assim, que merda esses shows que essa banda fez. Não, mas aí é isso, porque aí,
É injusto, Aí pô. em 2014... Olhar o que vê de corte. Basicamente era o que via na televisão, mas assim, Sim. do que vê, basicamente um corte. Aí em 2014 também, a banda tava meio devagar, mas a gente conseguiu fazer tiramos um dinheiro de uma gravadora lá, fizemos um DVD aqui na áudio que, sabe, deu um fôlego assim grande pra nós. Quando tu condensa tudo que tu produziu ali, no caso era 15 anos de banda, né? Uhum. Condensou tudo assim, as pessoas assim, pô, os caras tem várias músicas, porra, que legal. Então, aí é isso, 2015, aí 2016, quando a gente lançou o Sinfonia, a gravadora que tinha lançado o DVD, falou, não, esses discos de inéditas aí a gente não quer, deixa quieto, vocês vão lançar independente isso aí. Aí a gente lançou, mas ao mesmo tempo, pô, o disco tem uma música com o Caetano Veloso, tá ligado? O disco, hoje, assim, na época, o público, que foi uma curvinha para um lado, assim, sonoro, que talvez tenha perdido um pouco a galera que queria uma coisa um pouquinho mais previsível, e eu não tô nem falando previsível de um jeito ruim, assim, mas um pouquinho do que eles estão acostumados de ouvir a gente cantar, mas que na minha cabeça, que também é uma outra coisa do produtor, assim, né, ou do artista, ele tem que ter... Tu não pode estar muito à frente do teu tempo, assim. Rola pra caralho isso aí, tu vê, analisando as carreiras das pessoas, assim, a pessoa lança um bagulho e todo mundo, Daí, e aí, 5 anos depois, opa! E eu nem digo que o Sinfonia foi um disco à frente do seu tempo, ele foi inclusive super clássico, assim, tem mega orquestras e tal, mas é um disco que quando saiu causou um estranhamento nesse core, assim, dos fãs, e vários já entenderam de cara, porque talvez conheciam as referências e gostavam de coisas parecidas com aquilo, mas é um disco que hoje as pessoas falam assim, por favor, toquem, façam um show desse disco, não sei o quê. E aí a gente assim, cara, agora a gente tem outro momento, talvez aí, daqui a pouco ele faz um aniversário, faz alguma coisa, mas é um disco que a gente visita meio pouco, assim, porque ele foi feito por esta Fresno daquela época, onde a gente estava... É isso, assim, quando tu talvez não enxerga, e eu tô falando isso por um lado bom, tá? Sim. Talvez não enxerga um caminho, assim, de que, tipo, isso aqui todo mundo vai cantar e eu vou encher um lugar, aí tu começa a, tipo, se nichar, assim, né? Sim. Porém, dentro desse disco que eu considero bastante nichado, tem umas das melhores músicas que a gente fez, assim. E a ideia é de algum dia revisitar isso também. E mesmo que não revisite, vai lá e ouve, e ele é bem ótimo. Sim. Tem uma discografia aí imensa. Exatamente. Então, mas é isso. Só resumindo, assim, não... O momento bom é agora, mas nessa época a gente estava vivendo umas vacas magras, assim. Nossa, a gente estava super amarradão. Sim. Porque a gente estava fazendo o que a gente gostava. Então o show era quase um escape da vida real, assim, né, das perrengues, das faltas de grana, das faltas em geral, e tipo, e o show era meio que a nossa balada ali. Sim. A gente saía do show, ia comer um hambúrguer, sei lá onde, então, nossa, era o descarrego, assim, e então sempre meio que foi bom, né? E aproveitando que você falou de disco, agora a gente vamos falar de festivais, né, vem agora o Polifonia, que vai ser um grande momento, né, que a Fresno vai revisitar 3 discos da Fresno do Antigo Testamento. Velho Testamento, do Velho Testamento. E eu queria saber um pouquinho aí do que a galera pode esperar, né? Podem né? esperar um apanhado desses 3 discos, né? A gente tá meio que vendo... Vai juntar, vai ser... Tem músicas, assim, qualquer música desses 3 discos, em algum momento... Não qualquer, mas assim, as mais ouvidas desses 3 discos, em algum momento a gente meio que tocou e revisitou, mas tem coisas que a gente não toca há facilmente 15 anos. Sim. Tem umas músicas que estão presentes. Sei lá, tipo Evaporar, que é do Rio a Cidade Árabe. Essa música a gente não toca há muito tempo. E é uma música que na época era mega preferida, assim, mas depois ela meio que foi substituída por Cada Aposta, que é uma música do Ciano, que também era mega comprida e também tinha aquele andamento, e aí ela meio que foi comida pela outra, assim, porque antes de tocar essas duas, era 20 minutos de show já só nessas duas. E aí a gente... Então, assim... vai começar agora, né? Esse show vai ser daqui a um mês, por agora aí. Em junho, né? E a gente deve começar a ensaiar umas 2 semanas antes disso, e agora eu tô fazendo, tipo assim, a pré-produção disso, né? A gente meio que tá batendo martelo em setlist, preparando alguma coisa para ensaiar, então colocando as músicas, assim, entender ordem. Será que faz por bloco de disco mesmo? Ou se faz um mix. Ou se faz uma mistureba, então a gente ainda não sabe disso, mas eu tava aqui hoje de tarde justamente assim, começando a construir os cliques dessas músicas e tal, pra gente ensaiar em algum momento. Maneiro. E é online, você participou da escolha desse line aí, desse festival? Parece que sim, mas não. Parece muito que sim, porque tem muita referência poucas ali, né? bandas... total. Emery. Não, e que bom que esse show é
dos 3 primeiros discos, porque talvez se fosse um show do 4º e do 5º disco, a gente ficaria com vergonha de tocar as músicas do lado dos caras do Amberlin e do Emily, porque a gente imitava muito os caras, assim. Era tipo assim, a gente queria ser os caras demais. E às vezes até, mas às vezes até musicalmente, assim, sabe? Canalizava, assim, demais, que era meio que uma referência muito unânime da banda. Mas, cara, super parece que foi a gente que fez o line-up, né? Tanto que quando nos ofereceram a data, eu falei assim, os caras botaram essas bandas só pra gente ter que dizer que sim, só pra gente falar assim, beleza, eu fazer de graça. Porque justamente assim, ter o Amberlin de volta, ter o Emery, que é uma banda que eu nunca vi ao vivo, porque eles vieram em 2009 e a gente não estava em São Paulo. E o mais louco é o May, assim, que chega a tiracolo, que é uma banda que, sei lá, mano, eu conheço pouca gente que é da minha galera, assim, que ouviu também, mas eu fui muito fundo, assim, se tu pegar a Fresno do Redenção, até algumas coisas do Ciano, assim, nossa, da gente, eu muito querendo meter aqueles tecladão que tem nas músicas do May, assim, e eu conheci, né, o Dave do May, cara, tem as coisas que acontecem, a gente tava tocando no South by Southwest, em 2013, aí ele apareceu, eu falei, cara, eu conheço esse maluco aí. Ele, não, pô, eu sou... apareceu num outro show, a gente foi num show que esse cara ia fazer com a outra banda dele. Aí eu fui no show de vocês. Eu, como assim, cara? Que maneiro. Eu fui no show de vocês. Pô, porque eu conheço, não sei o quê. Então, assim, os gringos têm uma referência da gente do Brasil, né? Que maneiro. E tanto que nesse show também foi o Chris Carrabba, do Dashboard Confessional, que alô, Polifonia, no próximo vocês não me escapam, né? A gente vai ter que trazer ele. Maneiro. Então, assim, o próprio Wannabe do ano passado também rolou muito... uma amizade ali com os caras do The Used e tipo, porra, isso é bem foda, né? Eu ia falar sobre isso já, porque assim, a gente teve o privilégio, né, a gente cobriu todas as cidades, né, eu e Mariana tivemos em todas, tivemos desde cedo, né, porque sim, né? Tivemos café da manhã com Fresno. Jesus, foi cedo aquilo. Você nunca tá preparado às 11 da manhã pra estar 100% disposto e cantar. Saindo de um festival pro outro, eu ia te perguntar isso. Esse ano também estaremos cedo, independente de quem for tocar, mas Fresno meio não, esse ano a gente vê, não, os caras não têm coragem de nos botar cedão assim. E outra... Mas foi incrível. Mas assim, também se fosse a gente ia igual. Claro, né? Claro. Mas serviu ali pra muitas coisas, assim. Mas eu também falo que... como é que é? É que tem um meme, né, do Twitter, que é o cara assim... Ai, meu, chega de fazer... filme de sofrimento LGBT, eu quero ver filme de LGBT jogando no bicho, traficando, matando pessoas. E aí eu traduzi um pouco assim esse meme para a história da Fresno, porque quando rolou, né, quando a gente descobriu que a gente ia tocar mega cedo e tal, e os fãs ficaram bem mais revoltados até do que a gente, aí eu lembro de ficar assim, não precisa tudo ser uma grande conquista ou tudo ser uma grande revolução, uma grande odisseia, tudo ser uma grande coisa que foi de um fracasso para um grande triunfo, assim, podia só começar uma época muito foda onde tudo dá muito certo e tudo é assim, sabe, se sentir um pouco empurrado pelo mundo, sim, como já foi em outras fases e eu sinto que tá sendo agora também. Então, né? Tá tudo certo pra caramba e assim, porra, estão mobilizando ali uma quantidade muito grande de bandas, estão vindo de fora, bandas que a gente gosta bastante e que, fazer show no estádio, sabe, é um negócio que, eu lembro que no ano de 2020 sei lá, um amigo meu que é empresário de bandas, de artistas, ele falou, vocês tinham que fazer um show da Fresno com as outras bandas, assim, no estádio, mano. Aí eu falei, cala a boca, meu. Meu, tá maluco? Ele, não, mas o estádio ele consegue modular, tu consegue fazer um show pra 5.000 pessoas no estádio, se tu quiser, porque tu vai botando palco assim pra goleira e quando vê, vira um auditório, não sei o quê. E aí eu, mas aí tu não faz no estádio, né? Aí tu faz, sei lá, auditório? Exatamente. Mas aí, isso foi ali, cara, em 2021, e aí só que ele me implantou muito essa ideia na cabeça, assim. E aí eu me lembro que comecei a fazer ligações, assim, cara, se juntasse Fresno, NX, CPM e Forfã, só já pensando nessas maiores, assim, eu falei assim, cara, porque também tem um negócio do estádio, a galera, às vezes é um show que se fosse em outro lugar o cara não ia, mas o estádio tem um lance do céu, sei lá, mano. Não, E este estádio aqui, particularmente, assim, né, tem um negócio que, porra, ir num show lá é tipo ir no cinema, assim, é muito simples. O som é perfeito. Tem outros rolês de estádio que eu fico assim, não. Sabe, que aí tu sente aquela coisa, vou caminhar 10 km, vou voltar sei lá como. E ali é muito
muito prime, assim, o negócio. Então, mas aí eu me lembro que eu comecei, assim, óbvio, eu nunca levei isso pra frente, mas por outras razões acabou acontecendo. O próprio Wannabe, o próprio NX foi lá e torou o bagulho inteiro. Então, mas assim, até pros caras do NX, assim, era inconcebível, assim, 2 anos atrás, tu achar, porque, inclusive, o cenário dos shows, assim, em São Paulo, principalmente, ele foi inflacionado pela presença do estádio, assim. Então, shows que no Rio de Janeiro são uma arena de 6 mil pessoas, de 8 mil pessoas, aqui é 45, e não é como se fosse proporcional ao tamanho da cidade. É que virou uma venue que a galera quer muito ir, assim. Isso deixou o cálculo, assim, da cabeça das pessoas confuso, né? Porque aí, às vezes, a banda vai lá e faz um Unimed, que é uma casa para 9 mil pessoas, que era onde vinham os maiores shows que tinha, assim. Um show grande de um gringo que não seja o Metallica, era ali e agora, tipo assim, a cabeça das pessoas assim, não, tem que fazer no estádio. Inclusive, os caras chegam pra nós assim, tem que fazer no estádio. O cara, não, porque... Primeiro que eu não tô acabando a banda, assim, um show desse tem que ter essa premissa, assim, isso jamais ocorrerá de novo. Todos esses de bandas brasileiras que, de fato, venderam fácil todos esses ingressos, sempre tiveram essa cara de assim, ó, isso não vai acontecer de novo. Então, assim, os Titãs foi isso, o NX foi isso, o Nat Roots foi isso, o Gilberto Gil tá sendo isso. Vai ter Paralamas. Acho que o Paralamas não tá acabando, eles estão só tocando e vai encher também, mas aí... Assim, é só um específico... Mas é 40 anos. Mas assim, mas a maioria tem essa cara de tipo assim, ó, vamos aí que só vai sair dessa vez. Inclusive não dá pra fazer isso muitas vezes, né? Só Los Hermanos consegue acabar e voltar a cada 5 anos e dar sempre cada vez maior. É uma loucura. Mas enfim. Maneiro. Muito. E falando do Wannabe, foi um movimento... Foi muito legal aquele movimento que aconteceu ano passado e eu acho que você foi fundamental pra isso ali, porque, porra, especificamente o de Recife foi muito maneiro ali, porque você teve a oportunidade de estar em tudo, então ali foi craque da rodada. Ali foi louco, porque... foi isso, né? Foi um... A gente já tava mais amigo da galera, assim, foi o penúltimo, sei lá, o antepenúltimo, já tava mais amigo das bandas e foi isso mesmo, assim, já tava meio que se sentindo muito à vontade naquilo ali. Pô, teve The User, NX, foi Simple Plan, você fez todos, não foi? Tipo assim, foi aparecendo. Não, foi aparecendo todos, mas assim, aí rolava assim, pô, tu quer cantar com Simple Plan na música? Vou dizer que não pros caras, tipo assim, vamos aí, né, meu? Mas cheguei, assim, nas 2 últimas participações eu já tava num clima assim, cara, as pessoas vão achar que eu tô enchendo o saco pra aparecer nesses shows, e meio que não é. Não, acho que é do movimento. Mas rolou, pô, a gente cantou com o NX uma música, isso foi muito foda. Cara, foi bastante inesquecível, assim, foi um negócio bem foda. Foi especial. E dentro todas essas colaborações, assim, pô, vocês sempre tiveram feat junto com muitas pessoas, muitos feats legais, eu adoro vários. Gosto de Lulu, gosto de Tuyo. E aí, tem algum que tu sonha? Chitãozinho e Chororó, maravilhosos, tem que citar sempre, assim, mas assim, tem algum que tu é assim, puta, eu sonho cantar com alguém? Tem alguns, cara. Assim, até com essa aproximação com os gringos, assim, tem bandas que são tão cruciais, assim, na minha história e na história da Fresno, consequentemente, que vira isso, assim, ter uma música com essa pessoa ia ser um negócio muito foda, que assim, é o Chris, lá do Dashboard Confessional, sem sombra de dúvida, que às vezes ia ter um impacto dentro desse público, assim, que gosta de Fresno e gosta de Dashboard, não seria a coisa, agora vai. Sim. Só que os nossos feats são todos assim, sempre são guiados por um bagulho assim, pô, seria muito massa se essa pessoa tivesse nessa música. Então, assim, cara, tem várias participações, assim, de dentro e de fora do rock, né? Tipo, mas normalmente a música que tu vai fazendo, ela meio que vai pedindo por aquilo, assim, pô, essa música aqui deveria ter o Djavan, tá ligado? Vamos atrás, entendeu? E tipo, e a gente vai atrás, tanto que se não rola, a pessoa nunca vai saber que não rolou, porque a gente não vai atrás de outra pessoa, assim, tem a ver com aquela música, assim. E é isso, né, acho que como quando rolou os I Wanna Be's, rolou muito essa coisa assim, tá, agora a Fresno vai ter que ter música com todos esses caras aí. Sim. E eu não duvido, mas também a gente não Fresno News Mas a gente não foi atrás ainda, exatamente, mas assim, é algo rolável, né, assim, é uma barreira que se desfez. Maneiro. Tem coisa já sendo produzida aí? Tem música? De disco, coisa para o futuro? Eu não, né? Assim, no verão eu escrevi um monte de música, só que como a gente
compositor barra produtor, escrever. Tu está fazendo o disco, não é tipo, estou escrevendo 20 músicas que eu vou escolher 10 e vou fazer tipo, um álbum. tô escrevendo e depois... Então, assim, sabe, começou a nascer muito já Legal. tá tipo um bebezinho, assim. Nascendo. O nosso próximo álbum de inéditas, né, que, inclusive, acho que é a terceira vez que a gente adia o momento de vamos fazer um negócio de juntar todas as músicas e, sei lá, um acústico, um grande ao vivo, alguma coisa. Porque, cara, não dá pra ficar segurando cachoeira se tá vindo. Cada coisa nova que tu faz, cada música nova é uma chance nova de, enfim, de impactar as pessoas, de fazer alguém gostar daquilo, de também de tu desentupir esse negócio, de expressar essas coisas, né? Então, se tá vindo, deixa vir, né? Então, pô, como eu já coloquei a banda toda no loop, a gente começou a gravar umas ideias assim e já começa a nascer juntos também. Pô, pra que lado que a gente vai conceitualmente? O que vai ser? Vamos mixar como? Que sonoridade que vai ter? Então a gente tá nesse momento agora, assim, de ficar pensando nisso ainda com tempo, porém já com a segurança assim, meio que já tem as músicas. Porque cada música que eu faço rola assim, eu consegui. Porque é muito bom, inclusive, tu ter o sentimento de falar assim, eu nunca vou conseguir fazer uma música melhor do que essa. Porque, primeiro, que tu ser capaz de gostar de uma coisa que tu faz, né? Porque tem pessoas que não conseguem gostar, que tem um negócio que não consegue gostar. É louco. E que aí as pessoas têm que te convencer de que aquilo é legal. E não é insegurança, às vezes é um bloqueio. Uma loucurinha mesmo, assim, de artista e tal. E a gente super não tem isso, né? A gente faz as músicas e fica assim, melhor banda, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente fica muito feliz e orgulhoso daquilo. E não dá pra frear isso, né? Porque às vezes esse é o gargalo de muitos artistas, assim, que tem uma carreira, que já tem 20 e tantos anos, o cara às vezes ou não tá sem inspiração, tá sem vontade, ou a banda não se dá bem, esse cara meio que faz o disco meio separado demais, assim, ou tretas na hora de ter repertório. Nada disso acontece com a gente. Tipo, a gente é bem privilegiado nesse quesito, assim, é só alegrias. E aí, pô, vai surgindo música nova, vamos fazendo, vamos gravando, vamos entendendo. Porque é isso também, né? A coisa que a gente mais gosta, assim, é lançar disco, né? Shows, blá, blá. Mas o lançar disco é o momento em que tu realmente criou um negócio, empacotou, mostra pras pessoas, e aí ele tá livre, né? Pra acontecer o que for. Né? E aí a cabeça até desbloqueia, assim. E o exercício de compor, pra mim, né, é a coisa mais legal. Assim, é um negócio que eu faria diariamente, meio que faço diariamente, não necessariamente sentar para compor, mas eu tô sempre com essa cabeça assim de quero ter umas ideias aqui, tô pensando em umas coisinhas. Então a gente tá sempre nesse processo. Maneiro. E eu não saio dele nunca. Irado. Se tu pudesse escolher uma música pra tu ouvir todos os dias da tua vida, que música tu escolheria? Pode ser da Fresno, alguém que você curte? Não, Fresno eu não consigo. Eu gosto de ouvir as coisas da Fresno antes de lançar, assim, quando eu tô trabalhando na música e antes tal. De todo mundo. Aí eu vou ouvindo aquela demo e vou anotando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, canta aqui, esse verso tá ruim, não sei o quê. Essa ouvida eu faço muito, assim, que é o que eu tô fazendo meio que agora. Mas uma música pra ouvir o resto da vida tem algumas, assim. Mas tem... Pô, tem um cara que eu gosto muito, que ele é brasileiro, e tem umas 3 músicas bem famosas, assim, que às vezes as pessoas não sabem que é dele, né? Que é um carioca que se chama Dalto. Manja esse cara? Não. O Dalto é muito foda. Várias músicas da Marina Lima são dele. Maneiro. Várias não, né? Algumas bem famosas, assim, são dele. E eu tô ouvindo bastante, assim, e são coisas feitas nos anos 80, mas que são tão modernas, assim, né? Estava até estudando, assim, ver se gravava de alguma maneira alguma dele, que depois eu vi lá, o cara chama Dalto, e ele é ótimo. Tá vivo, não tá morto, não. E não é um cara que ninguém conheceu, não. Ele foi uma coisa muito gigante de todo mundo conhecer. E aí vamos lá, tem uma música dele específica que se chama... Pô, aí o nome é sacanagem. Sabe aquela... Queria te fazer feliz. Eu não saberia o nome da música. Ouçam Dalto, ele é ótimo. Ele fez Espelhos d'Água também, que tem uma versão da Patrícia Marques, tem a versão do Seu Jorge. O cara é bastante maneiro, legal. E tu acha que existe um hino emo? Um hino emo no mundial, assim, eu acredito que seja a Helena, do My Chemical Romance, mais do que Black Parade. É isso que eu ia perguntar, mais que Black Parade? Mais que Black Parade. Black Parade já é uma Chemical Romance gigante, querendo fazer o seu próprio American Idiot. Então é um disco que ele é menos emo. Ele é uma coisa mais assim, o máximo de tudo de rock de arena, né? Baita disco, tem várias músicas fodas. Mas Helena é, pra mim,
Das coisas emo que fizeram muito sucesso, foi talvez a que mais fez. E que foi um negócio muito avassalador, assim, e é uma composição que eu acho bem maravilhosa, e ao mesmo tempo tem tudo que é importante, assim, de emo, que é a sujeirinha, né? É a música podríssima, assim, né? Se for pegar as outras desse disco, meu Deus do céu, tipo assim, é uma banda de punk rock dos caras de Nova York, sujo, fedorento, fazendo um som fedorento, porém com essa coisa emo. E eu gosto, assim, dessas bandas emo que fizeram muito sucesso. Talvez My Chemical Romance seja a minha preferida. E também, talvez, por eles nunca terem vindo pro Brasil nos últimos, sei lá quantos anos. Acho que eles vieram em 2009, nunca mais. E, agora tinham que muito vir, né? Pelo amor de Deus. Aí marca 10 aliens aí que os caras enchem, mano. No momento que o emo tá, com certeza. Tá na moda, né, o emo? Tá na moda demais. E hino nacional? Qual que é o hino do emo nacional? O hino nacional emo tem alguns. Fala aí. Tá, se for pensar assim no que a galera mais conhece, possivelmente seja Razões e Emoções do NX0. Eu acho que seria, mas assim, só que assim, então tem alguns, né? Tipo o hino da bandeira, o nacional. Eu ia botar Quebra as Correntes. Quebra as Correntes é um baita hino emo do Brasil. E 1997 do Reitinho também. É isso. Precisamos falar. Pô, baita música, não tem refrão, tá ligado? Me identifico bastante com músicas que não tem refrão. E ele sempre tá. A gente não falou, mas Escola foi uma grande referência também, né? Inclusive, sim, eles eram inalcançáveis. O pai. Ele virou o vô, né? Ele virou o vô, de certa forma. E nem é tão mais velho que a gente, né? Mas é uns 10 anos mais velho. Mas a gente acompanhou, né? Tudo do Reitinho, assim, desde quando era a banda cantava inglês, aquela coisa índia, assim. E aí, quando eles saíram em coletânea emo, gringa, era um negócio, assim, com aquela música Danger Drive, que é uma puta de uma música. E eu me lembro da gente, assim, era tipo assim, os caras. Aí a gente foi ver um show em Camboriú, que tinha Reitinho, assim, e a gente era bastante fã, e isso eles cantavam só em inglês ainda, bem antes da época do Bonadio e tal. Animal. Sabe que eu fico imaginando toda vez que eu vi... Tem um outro hino emo do Brasil, o Badawi vai ficar brabo, mas é Um Minuto para o Fim do Mundo, é um grande hino emo do Brasil. Eu acho que seria o que mais... Se pensar num estádio, assim, um jogo de futebol, tocar antes do jogo de futebol... Essa música eu acho que ia ser mais do que todas as que a gente falou. É possível. Absurdo. Badani não fica bravo, não. Fica? Vai ficar bolado? Ele é um cara bolado, né? Mas ele é um fofo ao mesmo tempo, assim. Ele é uma pessoa baita personagem. A gente falou de meme, eu fico imaginando, às vezes, toda vez que alguém fala assim, o pai do emo, Lucas, eu imagino aquele meme do Fiuk, tá ligado? Com o Fábio Júnior, tipo, pai. Tô tipo, caralho. Não, os fãs mandam pra mim, assim, muito... Aquela legenda do Faustão, né? Gosto bastante. Cara, obrigado, viu? É nóis, bicho. Foi maneiro demais estar aqui com você. Valeu. Valeu pelo papo. Vamos tomar um café agora? Vamos. Pô, valeu, galera.